Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Otaku Sugestões. Hoje eu vou fazer um crossover. Mas o que é um crossover? De uma forma simples, é quando dois universos de histórias diferentes são fundidas para criar uma nova história. Agora sabemos o que é? Bora pro crossover! Let's go! O crossover que eu falo se chama Bat-Cat Spectre, Dr. Tatartiel de AO3. Tem atualmente 14 capítulos. Tem tido sua estreia em 2 de setembro de 2022, com sua atualização mais recente em 10 de dezembro de 2022. Nossa história começa com o super-herói fantasmagórico Danny Phantom, que estava fazendo um trabalho de escola em que precisava ver sua árvore genealógica. Então decidiu ir ao laboratório de seus pais para pedir sua certidão de nascimento. No entanto, seu pai, Jack Fenton, diz que não tem sua certidão de nascimento. Irritado, Danny pergunta como é que eles não têm sua certidão de nascimento. Jack então responde que eles não tinham sua certidão de nascimento no armazém que eles o encontraram. Mas ele diz que pode contar outras histórias muito interessantes para usar em seu projeto, e começa devagar com histórias sobre fantasmas. Danny, em choque, ele interrompe seu pai e pergunta o que ele está falando, como assim um armazém? Sua mãe, Mad, então responde que no armazém abandonado que eles o encontraram, não tinha nenhum documento sobre ele e quem tinha deixado ele lá, para depois voltar ao seu trabalho divagando. Danny, em choque e vendo que seus pais não responderiam, decide falar com sua irmã, Jess. Ao chegar com Jess, ele a chama. Jess, ao ver o estado de Danny, pergunta se tem alguma coisa errada e se precisa de alguma coisa. Danny então pergunta a ela se ele é adotado, fazendo com que Jess compreenda a situação, e desliga o telefone com sua amiga e se volte para Danny, e pergunta se seus pais realmente não tinham explicado como disseram que explicariam, não é? Danny então choca e pergunta se ele é realmente adotado, o qual Jess responde que sim, que de acordo com eles tinham dito a Danny, no entanto, obviamente não tinha acontecido, e que ela não deveria estar surpresa, que eles tinham confundido tudo de novo. E pergunta a Danny se quer que ele conte a história do que aconteceu, ou se quer que seus pais contem para ele, já que ela era só uma criança naquela época e não se lembra de muita coisa. Danny, em choque, diz que não, e pede a ela que conte logo toda a história. Ela diz que seus pais foram à cidade pesquisar sobre exposições climáticas ecto-inflatórias, embora ela achasse que era só uma tempestade e um raio. E quando chegaram ao motel para se hospedar, ouviram histórias sobre um garoto abandonado em um prédio doente, pensando que poderia ser o efeito de ser afetado pela chuva. Seus pais, obviamente, pensaram que ele havia sido sequestrado por um fantasma e atacado por ele, e que a tempestade era uma tentativa do fantasma de tirar sua vida. Danny responde que isso é realmente a cara deles, e pergunta se tem alguma ideia de quem são seus pais ou o que aconteceu para eles estar lá. Jess responde que não, que eles estavam muito imersos em salvar de um fantasma maligno para se importar em pesquisar o que tinha acontecido, deixando Danny em choque e pensando que isso era algo que seus pais seriam capazes de fazer. Vendo o estado de Danny, Jess pergunta se quer que ela distraia seus pais para ele poder voar pela zona. Danny, sem saber o que dizer, apenas acena com a cabeça, dizendo que sim, e burla seus pais para entrar pelo portal e ir para a zona fantasma. Imersa em seus pensamentos, Danny não percebeu que foi para a torre de Clockwork, o fantasma do tempo. Ao chegar lá, Clockwork já entra e diz que o que ele está pedindo não poderá ser feito. Danny, em choque, pergunta por que ele não quer mexer com o tempo, só quer ver o passado. No entanto, Clockwork diz que usar o poder do tempo para ver o passado pode ser igualmente catastrófico e que as respostas que ele procura virão a tempo se tiverem que vir, deixando Danny completamente chateado e decide vagar pela zona, pensando então em um plano maluco, e decide ir para o fantasma dos desejos de Ciri, que tem o poder de realizar qualquer desejo, embora elas distorça. Ao chegar lá, Ciri começa a atacá-lo por ter estragado seu último plano maligno na Terra e haver jogador de volta na zona. Danny então começa a lutar, pensando que agora mesmo ela nunca realizaria esse desejo. No entanto, ele se lembra de que Ciri é obrigado a atender todos os desejos que faz. Então ele diz que desejaria que souber quem são seus pais. Em choque, um portal se abre na frente de Danny, jogando em cima de um monte de caixotes em um tipo de armazém, onde ele encontra ninguém menos que a mulher gato, que parece estar roubando alguma coisa. Danny, em choque e ferido, não sabe o que dizer. Até que daqui a pouco aparece o próprio Batman, que pergunta à mulher gato o que está acontecendo. Ela diz que
diz que veio roubar e acabou encontrando um pequeno garoto, e que o Bruce Wayne não se importaria de ficar sem um pequeno diamante. E que ela devia agradecê-lo, já que ele claramente era um meta, e que havia deixado ele paralisado usando o veneno de suas garras, que causa paralisia temporária, embora não afete a vida. Ao ver que ele continua se movendo, a mulher-gato fica em choque e diz que ele deve ser um garoto muito durão. Vendo que estava ferido, a mulher-gato decide verificar os ferimentos de Danny. No entanto, ao descobrir seu ombro para ver os seus ferimentos, ela fica em choque ao ver uma marca de nascença, ao igual que o Batman, e pergunta em choque e chorosa se é realmente ele. Batman então diz para ela ter cuidado e que não pode ser isso. No entanto, a mulher-gato fica com raiva e diz que ele calha a boca e que não pode ser um engano, que ele também tinha visto a marca. Logo então, ela se volta para ele, esperançosa e chorosa, e diz: "É você, Alan?" Danny então fica em choque e não sabe o que dizer. Reconheceu esse nome, fazendo alguma coisa com ele, como se invocasse sentimentos e memórias, e decide partir dali. Quem será que são os pais biológicos de Danny? Será que ele descobrirá a verdade? Qual é a sua conexão com Batman e a Mulher-Gato? Qual será o passado de Danny? Será que Batman e a Mulher-Gato descobrirão a verdade sobre Danny e seus poderes? E quem ele é de verdade? Se você estiver curioso, vale essa fique. Se gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe e dê um like. Beijo, otakus!